O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o dia da preparação da Páscoa por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram a vara, uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje fulge o mistério da cruz. Fulget crucis mysterium, assim a Igreja canta na Semana Santa. Do Rei avança o estandarte. Fulge o mistério da cruz, onde por nós foi suspenso o autor da vida, Jesus. Este hino tão antigo, cantado pela primeira vez em 19 de novembro de 569, mostra como o mistério da cruz brilha para nós. Na cruz brilha o amor de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, irmãos e irmãs, nós vemos explicitamente a maior prova de amor que o mundo já viu. E nós temos a certeza que Jesus não morreu aparentemente, mas morreu realmente. Sofreu como ninguém sofrera até hoje. Nós podemos ver porque suas chagas mostram o amor que tinha por nós. E ao seu tremendo sofrimento exterior uniu-se o incomparável sofrimento interior. Também a nós que neste dia meditamos a sua paixão, Cristo repete as palavras que disse um dia a beata Ângela de Foligno. E ele dizia assim: Não te amei por brincadeira. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que o amor de Jesus por nós foi e é e continuará sendo um amor real. Jesus não se entregou por brincadeira. Jesus não se deu por brincadeira. Jesus não foi crucificado por brincadeira, mas Ele se entregou por amor. Ele se entregou pela nossa salvação. Ele não nos amou de brincadeira. Muitas vezes reclamamos das nossas dores, dos nossos sofrimentos. É importante lembrarmos-nos dos sofrimentos do Salvador, que era inocente, mas não somente dele. Quando nós olhamos para a cruz, nós também lembramos que a Virgem Maria, sua mãe, sofreu com toda veemência e foi-nos dada por mãe no alto do Calvário. Maria teve de pagar o caro privilégio de ter os homens por filhos. Deu à luz seu filho Jesus com alegria no estábulo, mas só conseguiu dar à luz os cristãos no Calvário, com trabalhos tão grandes que a tornaram rainha dos mártires. Quando nós olhamos para a cruz, meu irmão, minha irmã, nós também lembramos da Santíssima Virgem Maria,
que ali estava de pé, que diante das dores do seu filho, diante dos sofrimentos do seu filho, Maria permanecia de pé com os olhos fixos em Jesus. Muitas vezes nós reclamamos das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas tristezas, das nossas amarguras e muitas vezes esquecemos tudo que Jesus passou por nós. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos Jesus ensanguentado, ferido, machucado. Como diz a Escritura, as pessoas mal conseguiam olhar para ele, porque já não tinha mais uma aparência, um aspecto de um ser humano. Mas Jesus se entregou por amor a nós. E não foi o flagelo, não foram os pregos, não foram os açoites que machucaram Jesus, foram os nossos pecados. Todas as chagas que foram abertas no corpo de Jesus foram abertas pelo nosso pecado, pelas nossas transgressões. O castigo que pesava sobre nós caiu sobre ele e foram por suas feridas que nós somos curados. As chagas que se abriram no corpo de Jesus foram remédio para a nossa cura e nossa libertação. O Fiat que pronunciou quando se tornou mãe de Deus fez-se agora novo Fiat, como para a criação imensa de tudo o que daí derivava. Foi também um Fiat que multiplicou as suas dores na medida em que alargou os seus afetos. A amargura da maldição de Eva, que a mulher daria à luz filhos com dor, tinha agora cumprimento, não na abertura de um ventre, mas um coração transpassado, como profetizou Simeão. Ser mãe de Cristo foi a maior de todas as honras, mas ser mãe dos cristãos foi também uma grande honra. Não houve lugar na estalagem para o primeiro nascimento, mas Maria tinha um mundo inteiro para o segundo. Eu convido você a olhar neste momento, meu irmão, minha irmã, para a cruz de Cristo. Você que perdeu alguém, você que está sofrendo, você que talvez nos acompanha de um leito, de um hospital, você que se encontra enfermo numa cama, você que se encontra debilitado, você que talvez tenha recebido uma notícia não tão boa, um laudo médico, uma sentença de morte, eu convido você a unir as suas dores às dores de Cristo. Eu convido você a colocar as suas dores às dores de Cristo, unir o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Por isso é tão importante meditar a paixão de nosso Senhor. Nos ensina Santo Agostinho que vale mais uma só lágrima derramada em recordação da paixão de Jesus que uma peregrinação a Jerusalém e um ano de jejum a pão e água. Olha que profundo isso. Mais vale uma só lágrima derramada em recordação da paixão de Jesus do que uma peregrinação a Jerusalém e um ano de jejum a pão e água. Olha para Jesus neste momento. A dor de Cristo nos toca e uma das grandes dores é causada justamente pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Em Cristo houve também uma dor muito intensa e aguda, derivada da compaixão toda espiritual que ele teve pelo gênero humano, a quem amava sumamente. Cristo tinha compaixão de cada pessoa individualmente e experimentava uma dor segundo a medida dos pecados e dos castigos nos quais sabia com certeza que eles incorreriam ou tinham incorrido. Cristo amou cada um de seus eleitos de modo inefável e por esse seu amor profundo, segundo a medida de cada um, sentia continuamente presentes suas ofensas cometidas ou por cometer e as penas que por tais ofensas haveriam de suportar. Tinha compaixão deles, carregava-se de suas penas, indo ao encontro de tal dor. Quanto mais os amava do fundo da alma, com a mesma compaixão e a mesma dor, tomava sobre si suas penas para cumprir a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos ama.
Jesus nos ama incondicionalmente. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a plenitude do amor de Deus por nós. Nós vemos a plenitude, o grau máximo do amor, que é dar a vida, não somente por aqueles que Ele ama, mas por aqueles que o abandonaram, por aqueles que negaram, por aqueles que o traíram, por aqueles que viraram as costas para Ele. Jesus amou aqueles que o cuspiram, Jesus amou aqueles que o agrediram, Jesus amou aqueles que o negaram. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós ofendemos Jesus com nossos pecados? Quantas vezes nós, como Judas, entregamos Jesus por tão pouco? Quantas vezes nós, como Pedro, negamos Jesus por tão pouco? Quantas vezes nós, assim como Tomé, mesmo olhando para Jesus, por tudo aquilo que Ele passou, nós muitas vezes não acreditamos. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos um homem que sofreu ao máximo para nos salvar, que sofreu ao máximo para resgatar a humanidade. Jesus, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, se entregou por inteiro, por amor a você, por amor a mim, porque acredita em nós, porque não nos abandona. Olha para a cruz, meu irmão, minha irmã. Permita que este sangue derramado recaia sobre nós. Permita que este sangue derramado na cruz venha nos lavar de todo mal, de todo pecado, de toda condenação. Que o sangue de Jesus venha nos libertar de toda opressão. Que o sangue de Jesus venha nos curar de toda enfermidade física e espiritual. Olhando para as chagas de Cristo, coloque a sua vida, a sua casa, a sua família, seus sonhos, seus projetos dentro das chagas de Cristo. Mergulhe o seu coração nas chagas de Cristo. Esconda o seu coração nas chagas de Cristo. Ao olhar para a cruz, nós não vemos somente um Cristo morto, mas nós vemos a maior prova de amor que o mundo já viu e jamais verá igual. Quando nós olhamos para a cruz, nós não vemos somente um Cristo morto, mas nós vemos a nossa vitória sobre o mal. Nós vemos a vitória sobre a morte. Nós vemos um Cristo, um Deus vencedor de todas e em todas as batalhas. O meu Senhor venceu a morte. A vida venceu a morte. Quando nós olhamos para a cruz, aquilo que era sinal de sofrimento, de humilhação, se tornou sinal de vitória. A cruz que antes era sinal de humilhação, se tornou sinal de vitória. Se tornou sinal de vitória sobre o demônio, se tornou sinal de vitória sobre a morte. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos sinal de vida, porque a vida passou pela cruz. A ressurreição antes passou pela cruz. A cruz não é humilhação, a cruz é força de Deus para nós. A cruz é sabedoria de Deus para nós. Que neste dia, meu irmão e minha irmã, nós possamos meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, mergulhar nesse mistério salvífico, nesse mistério de amor, de um Deus que se aniquilou inteiramente, se rebaixou ao máximo, se colocou no nosso nível para nos salvar, para nos resgatar e nos unir de novo à graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.